Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico, o 33º domingo do tempo comum. O tempo comum tem 34 domingos, então estamos no penúltimo, que antecede o domingo de Cristo Rei. E nesse 33º domingo, o Papa Francisco escolheu para ser o Dia Mundial do Pobre. Sim, caríssimos amigos e irmãos, nós comemoramos na semana o 6º Dia Mundial dos Pobres. É uma data criada pelo Papa Francisco para que nós pensemos bem nos irmãos e irmãs que vivem a pobreza ou estão em estado de pobreza. Aqui no Rio tivemos uma semana toda, a Semana do Pobre, com várias atividades, né? Isso faz parte um pouco da nossa vida. E dentro também do contexto do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que é pão em todas as mesas, e também repartir o pão com alegria e não havia necessidades entre eles. Em Recife, Olinda e Recife, justamente é esse momento de pensarmos sobre isso, que coincide justamente com o 6º Dia Mundial dos Pobres, e tem uma mensagem do Papa para esse dia, que tem como tema Jesus Cristo fez-se pobre por nós, segundo aos Coríntios 8:9. Esse é o tema que o Papa escolheu para esse Dia Mundial dos Pobres. Ele fala com essas palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de Corinto para fundamentar o seu compromisso de solidariedade com os irmãos necessitados. Diz o Santo Padre, o Papa Francisco, na sua mensagem: o Dia Mundial dos Pobres torna esse ano como uma sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora atual. Há alguns meses, diz o Papa, o mundo estava a sair da tempestade da pandemia, mostrando sinais de recuperação econômica que se esperava voltasse a trazer alívio a milhões de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. Abria-se uma nesga de céu sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, prometia ser possível tornar finalmente as relações interpessoais diretas, encontrar-se sem embargos nem restrições. Mas eis que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, destinada a impor ao mundo um cenário diferente. Diz o Santo Padre nessa abertura da sua mensagem para o 6º Dia Mundial dos Pobres. A guerra da Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais, que nestes anos têm produzido morte e destruição. Aqui, porém, o quadro apresenta-se mais complexo devido à intervenção direta de uma superpotência que pretende impor a sua vontade contra o princípio de autodeterminação dos povos. Vemos repetir-se cenas de trágica memória e, mais uma vez, as ameaças recíprocas de alguns poderosos abafam a voz da humanidade que imploram a paz. E o Papa continua na sua mensagem, ele é bastante longa a sua mensagem, né, são várias partes, são 7 páginas, né, da mensagem do Santo Padre, falando sobre justamente o tema desse Dia Mundial dos Pobres. Jesus Cristo fez-se pobre por nós, e ele fala dessa realidade de pós-pandemia, ou de quase pós-pandemia, e da guerra da Ucrânia, falando das outras guerras que existem, né, e conclui justamente a sua mensagem com uma exortação rápida, ou seja, dizendo assim: oxalá esse 6º Dia Mundial dos Pobres se torne uma oportunidade de graça para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se a pobreza de Cristo é nossa fiel companheira de vida. O Papa vai justamente depois da sua vários arrazoados com relação ao 6º Dia Mundial do Pobre ou dos Pobres, para nos perguntar como é que nós convivemos com isso. Quando, justamente em setembro, outubro, ele falou sobre justamente a economia de Francisco de Assis, ele colocava sobre essa nova maneira de estar junto com relação às riquezas, com relação às finanças, tudo mais, um jeito diferente de viver, como ele já tinha colocado na Laudato Si também, na questão do meio ambiente, da sustentabilidade e do nosso relacionamento. Ou seja, viver a vida cristã também nos torna corresponsáveis uns com os outros. Ou seja, também nos torna corresponsável com o necessitado, com o pobre, com tudo aquilo que faz parte um pouco da lógica, muitas vezes errada, desse mundo.
para que nós possamos ver um outro tipo de sociedade, mais justa, mais fraterna, e fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte que possa depois contagiar tantos outros no caminho do bem. Portanto, no dia de hoje, sexto Dia Mundial dos Pobres, Jesus Cristo fez-se pobre por nós, da segunda carta aos Coríntios 8:9, é o tema desse final de semana, que se incorpora também ao 18º Congresso Eucarístico Nacional de Olinda e Recife, nesses dias de 11 a 15 de novembro, que está acontecendo ali no Nordeste brasileiro. Nesse 33º domingo do tempo comum, a liturgia do final do ano litúrgico, ela vai colocando um pouco uma espécie de exame de consciência, um balanço sobre a nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós vivemos esse ano que está se concluindo, está terminando? Como é que nós colocamos em prática a palavra de Deus? Não é? Aqui a leitura de Malaquias, a leitura primeira desse 33º domingo, penúltimo domingo do tempo comum, ele fala assim, ou seja, eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como a palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Tal não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Ou seja, chega o dia em que nós temos que prestar contas. E, claro, quem andou pelo caminho do mal vai ter suas consequências, e andou pelo caminho da justiça e da paz também saberá encontrar no Senhor a vida. Então, de uma certa forma, nos exorta a fazermos nosso exame de consciência, nosso dia a dia. Isso já é no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, meus irmãos e irmãs. E, ao mesmo tempo, lembrar bem como é que nós estamos construindo a nossa vida. Aqui o Evangelho segundo Lucas, estamos aí concluindo o ano C, então é o Evangelho segundo Lucas, e já fala aqui na leitura que as pessoas comentavam sobre o templo, que era enfeitado por belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus faz algumas perguntas com relação a isso. Vós admirais estas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Depois de outra coisa, vai dizer, muitos, cuidado para não ser desenganados, e muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não sigais essa gente, não será ainda o fim. Depois fala também, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, pestes, etc. Porém, essas coisas aconteçam, é necessário, e sereis presos e perseguidos, entregues à sinagoga e postos nas prisões. Sereis levados diante dos fiéis, dos reis e governadores, por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E aí fazei firme o propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Né? Serão entregues até mesmo pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Não é? Permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, de um lado fala aqui em Malaquias, para que nós permaneçamos no Senhor, ou seja, temendo o nome do Senhor e andando pelo caminho da paz e da justiça. E no Evangelho, começa com o templo, né, que você admira, fala que as coisas ficarão pedra sobre pedra, mas também não ficar atrás de falsas profecias de final do mundo, ou seja, não vai dessa forma. Ao mesmo tempo fala que virão guerras, pestes, um monte de coisa assim, né, grandes sinais, porém não será ainda o fim, né? E também a perseguição aos cristãos, que vão ser mortos, vão ser muitas vezes apedrejados, vão ser caluniados, não é? Ou seja, todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. Portanto, a leitura de Malaquias lembrava isso, ou seja, vós temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O final do evangelho desse final de semana fala que é permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. Isso nos faz pensar, meus irmãos e irmãs, porque essas suas situações de perseguição à igreja, perseguição aos cristãos, de difamar a igreja, tentar desacreditar a igreja, sempre teve, mas ultimamente tem aumentado muito essa questão, e as pessoas logo já carimbam os cristãos, os católicos, de uma certa forma, com uma certa maldade,
e assim divulgam pelas mídias, as mais variadas mídias, e vão assim se multiplicando, né? Vão pululando em todos os cantos. Então, aquilo que já Jesus dizia, vão chamar e vão nos condenar por causa da nossa fé. Porque quem não crê, não quer crer, quer logo calar a voz da igreja. E isso já aconteceu muitas vezes na história e acontecerá sempre também. Cabe a nós, como diz a leitura aqui, ou seja, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Não desanimar diante das questões todas, né, e passar por esses momentos de sofrimento, de perseguição, de difamação, com confiança no Senhor que conduz a nossa vida e conduz a nossa história, caríssimos amigos e irmãos. E a segunda leitura desse final de semana, a carta de São Paulo aos cristãos de Tessalônica, né, ele fala do testemunho do apóstolo, ou seja, vocês me conhecem, né? Então, vocês me conhecem, sabem muito bem como é que eu vivo. Isso São Paulo fala. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado, diz aqui Paulo na carta aos cristãos de Tessalônica. Quando estávamos entre vós, demos essa regra. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Porque havia aquela ideia, né, já que o mundo vai terminar logo, então já não precisamos nem trabalhar, vamos esperar acabar o mundo. Ele falou, não é bem assim. Ora, ouvimos dizer que entre vós alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos essas pessoas que trabalhando comam com tranquilidade o seu próprio pão. Tá? Ou seja, diante da palavra de Deus, que no Evangelho fala, não será o fim, terá muita coisa que vai acontecer ainda. O importante é perseverar na fé, não desanimar e também não se acomodar, como aqui Paulo chama a atenção dos cristãos da comunidade de Tessalônica. E, ao mesmo tempo, lembrava aqui Malaquias, ou seja, que nós sabemos temer o Senhor e caminhar no Senhor. Né? O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará, vai ser o salmo de resposta no seu refrão. No final do ano litúrgico, 33º domingo tempo comum, Dia Mundial dos Pobres, 6º Dia Mundial dos Pobres, é também um dia de examinarmos nossa consciência e vemos que perseguições nós temos muitas. Imaginávamos que essas coisas aconteciam só no passado, né, de perseguir os cristãos, de falar mal da igreja, falar mal do Papa, falar mal dos bispos, dos cristãos. Como vemos acontecer isso hoje? Como vemos cristãos serem martirizados, expulsos dos seus países, perder tudo, perder direitos civis. É incrível como a liberdade de professar uma fé não existe em nosso mundo, e onde existe é perseguido de formas virtuais, como que chamando atenção para que realmente não caminhem no Senhor e não busquem o Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus que permaneçamos firmes, caminhamos no Senhor cada vez mais, que busquemos a sua face, que andemos pelos seus caminhos. E nesse final de ano litúrgico, façamos a nossa pergunta: será que diante de todas as pressões contrárias, tudo aquilo que aconteceu nesse tempo, nós permanecemos firmes, nós buscamos o Senhor, nós caminhamos na fé? Essa é a grande pergunta. E que a nossa vida de fé possa cada vez mais, buscando o Senhor, levar-nos a proclamar, né, Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, a quem nós seguimos e buscamos com todo o coração. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.